Bem, estamos na 28ª reunião do grupo de psicanálise de Genefield. Vamos começar hoje a primeira parte do resumo da psicanálise de Freud. Vamos ver o que nos aguarda. A psicanálise nasceu com o século XX, por assim dizer, a publicação com que se apresentou ao mundo como algo novo, e a interpretação dos sonhos, que é a data de 1900. Mas naturalmente não brotou das rochas nem caiu do céu. Liga-se às coisas interiores a que dá prosseguimento, resulta de estímulos que veio elaborar. Então sua história tem de começar com a exposição das influências que foram decisivas em sua gênese. Ele não pode esquecer o tempo e as circunstâncias anteriores à sua criação. Uma psicanálise cresceu num terreno bem delimitado. Seu objetivo originário era transconhecer algo sobre a natureza da doença nervosa, denominadas funcionais, a fim de superar a impotência médica no tratamento das doenças. Os neurologistas então haviam sido educados no alto respeito aos fatos químicos, físicos e anatômicos patológicos. Estavam, por fim, sob a influência dos achados de von Hitzen e Fritz Perrier, Goltz e outros, que pareciam demonstrar uma ligação íntima, talvez exclusiva, entre certas funções e determinadas partes do cérebro. Sobre o fator psíquico, não viam o que dizer ou não podiam aprendê-los, deixavam-no para o filósofo, místicos, charlatães, e também consideravam um pouco científico lidar com ele. Em consequência, não achavam acesso aos segredos das neuroses, sobretudo da misteriosa histeria, que constitui um modelo de todo gênero. Ainda em 1885, quando frequentei aulas na Saint-Clair sobre quem em relação à paralisia histéricas, os especialistas contentavam-se com formas de que elas se deviam a leves transtornos funcionais da mesma parte do cérebro e, em caso de lesão grave, gerariam a paralisia orgânica correspondente. Naturalmente, a terapia desses estados patológicos também era afetada pela ausência de compreensão. Ela consistia em medidas geralmente tonificantes, na prescrição de remédios e em tentativa de exercer influência psíquica, na maioria das vezes inadequadas e executadas de forma rude, como intimidações, zombarias, irritação, e valer-se da própria vontade, controlar-se. Olha que interessante, né? Se você for pensar nessa época aqui, não sei se você já ouviu falar, mas eles prendiam as pessoas, né? Eles prendiam as pessoas com correntes, né? Eles pegavam essas pessoas que têm algum problema assim, patológico, ele está falando, e prendiam as com correntes. E alguém percebeu que só de soltar essas pessoas, elas já acalmaram. Então parece que era o nome de terapia da liberdade, uma coisa assim. Só de você tirar essas pessoas ali das correntes, essas coisas de ser presas, já aliviava as tensões dela. Então já começa ali, ele já a ver essas coisas. Não sei se você sabia Sim. disso. Inclusive, você está conseguindo me ouvir? Tô sim, pode falar. Inclusive, aqui na região que eu moro, é, tinha-se quarto dos loucos, uma ideia de quarto dos loucos, onde algumas famílias que tinham ali pessoas com transtornos, outras questões psicológicas, como não sabiam lidar, eles prendiam essas pessoas acorrentadas nesses quartos. E é até complicado para a gente hoje ver algo desse tipo. Eu mesmo, quando descobri, fiquei muito chocada. É, mas ainda bem que hoje a gente conseguiu avançar bastante. E Nise da Silveira foi uma personagem assim muito importante para trazer esse olhar mais humano para o cuidado com essas patologias. Com certeza. Isso aí. A gente também tem que agradecer muito a Jung, né, que percebeu isso já na época, ela já estruturou bastante. Aí ela pegou essas ideias e conseguiu colocar, né, mesmo com dificuldade, ela conseguiu
colocar no Brasil, né, implementar aqui, isso é fantástico, isso é um grande avanço, muito, muito bom. Especificamente para o estado nervoso, recomenda-se o tratamento elétrico, mas quem buscasse aplicá-lo conforme a instrução tutelar de W. Herbert tinha de surpreender-se com o espaço que, mesmo numa ciência supostamente exata, a imaginação podia ocupar. A mudança decisiva ocorreu quando, na década de 1880, os fenômenos do hipnotismo novamente requeriram a admissão na ciência médica, com êxito maior em que muitas ocasiões anteriores, graças ao trabalho de Heide e Forel. A questão era, antes de tudo, que a autenticidade desses fenômenos fosse reconhecida. Uma vez admitido isso, duas lições fundamentais e inovidáveis eram inevitavelmente extraídas do hipnotismo. Primeiro, chegou-se à convicção de que evidentes mudanças físicas eram apenas resultado da influência psíquica que o hipnotizador mesmo havia provocado. Segundo, adquiriu-se a mais clara impressão, sobretudo a partir do comportamento das pessoas após a hipnose, da existência do processo psíquico, que só podiam ser denominados inconscientes. É certo que havia muito inconsciente, o inconsciente era discutido pelos filósofos como um conceito teórico, mas o fenômeno do hipnotismo ele se tornou pela primeira vez concreto, palpável e objeto de experimento. Além disso, tais fenômenos mostravam inconfundíveis semelhanças com as manifestações de algumas neuroses. Dificilmente pode exagerar a importância do hipnotismo no surgimento da psicanálise, seja no aspecto teórico, seja no terapêutico. A psicanálise administra um legado que herdou do hipnotismo. Olha que legal. Muita gente critica o hipnotismo, tá vendo? A hipnose também demonstrou-se de grande auxílio no estudo das neuroses, principalmente da histeria. Produziu enorme impressão nos experimentos de Charcot. Ele supôs que certas paralisias que surgiam após um trauma, um acidente, eram de natureza histérica e pôde provocar artificialmente, pela sugestão de um trauma, durante a hipnose, paralisias com as mesmas características. Disso resultou a expectativa de que as experiências traumáticas possam, de maneira geral, participar da gênese do sintoma histérico. Charcot mesmo não se empenhou numa compreensão psicológica da neurose histérica. Mas seu discípulo, Pierre Janet, retomou esse estudo e, com o auxílio da hipnose, pôde mostrar que os sintomas da histeria se acham estreita ligação com determinados pensamentos inconscientes e difíceis. Para Janet, a histeria se caracterizava por uma incapacidade constitucional de manter unidos os processos psíquicos, do qual resultaria uma dissociação da vida psíquica. No entanto, a psicanálise não partiu absolutamente dessas pesquisas de Janet. Para ela, foi determinante a experiência do médico de Viena, chamado o Dr. Joseph Brauer. Em 1881, de forma independente, ele pôde estudar e curar com a ajuda da hipnose uma moça altamente dotada que sofreu de histeria. Apenas 15 anos mais tarde, as conclusões de Brauer foram publicadas após ele tomar o presente autor Freud como colaborador. O caso por ele tratado conserva até hoje uma importância única para a nossa compreensão das neuroses, de maneira que é imprescindível examiná-las com mais vagar. É necessário aprender claramente a peculiaridade desse caso. A garota adoeceu enquanto cuidava do pai que muito amava. Brauer pôde demonstrar que todos os sintomas se ligavam à assistência ao pai e nela encontrava a explicação. Pela primeira vez, um enigmático caso de neurose foi inteiramente penetrado e todas suas manifestações patológicas revelaram-se dotadas de sentido. Além do mais, era característica geral dos sintomas que eles haviam surgido em situações envolvendo um impulso para uma ação que não fora levada a efeito, mas suprimido por causa de outros motivos. No lugar dessas ações omitidas, apareceram justamente sintomas. Assim, quanto à etiologia dos sintomas histéricos, eram remetidos à vida emocional, afetividade e aos jogos de força psíquica, dinâmica e discurso,
E desde então, esses dois aspectos nunca foram abandonados. Sabe o que é interessante disso aqui? Esse parágrafo aqui? Eu estava lendo um livro, estou lendo um livro do Bruce Fink. Ele fala uma coisa muito importante, que muitos psicanalistas estão esquecendo, que é justamente ir até o começo do sintoma, e até a causa, até o ponto lá atrás, onde aconteceu o primeiro acontecimento que gera o trauma. Muitas pessoas, muitos psicanalistas não estão voltando lá no ponto onde acontecem os traumas. Então, as pessoas acabam meio que se perdendo na psicologia, nas outras coisas, mas elas não vão lá atrás, igual o Breuer faz aqui, né? Que o Breuer pôde demonstrar que todos os sintomas se ligavam à assistência ao pai, e nela encontrava a explicação, tá vendo? Essa é a raiz do problema. Algum comentário, Vanessa? Não só para realmente reafirmar isso que você acabou de dizer, dessa necessidade de realmente ir mais a fundo, de ter um processo, um cuidado com essas questões, porque dissecar o sintoma é algo extremamente importante dentro de uma análise. Os sintomas e as suas e a forma como ele vai se apresentar também. Exatamente, mas dissecar o sintoma é importante, mas ir até a causa também é onde está a grande questão. Muitas vezes é difícil, tá? Porque a gente tem aqueles processos de defesa, igual lembranças encobridoras, né? Mas chegar o mais próximo. Até porque a gente pode ficar fazendo interpretações até a coisa andar. E nós não, o analista. Esse é um ponto também muito importante. Breuer equiparou os ensejos para o surgimento dos sintomas aos traumas de Charcot. Era notável que esse ensejo traumático e todos os impulsos psíquicos ligados estivessem perdidos para a memória da paciente, como se jamais tivesse ocorrido enquanto seus efeitos. Os sintomas permaneciam inalterados, como se para eles não houvesse desgaste pelo tempo. Olha só o que a gente acabou de falar, né? Portanto, encontrou-se aí uma nova prova da existência dos processos psíquicos inconscientes, mas por isso mesmo particularmente poderosos, tais como haviam encontrado primeiramente nas sugestões pós-hipnóticas. O procedimento terapêutico de Breuer consistia em induzir a enferma, sob hipnose, a recordar os traumas esquecidos e reagir a eles com intensa exteriorização de afeto. Com isso, desapareciam os sintomas que até então estavam no lugar dessa exteriorizações emocionais. Portanto, o mesmo procedimento servia simultaneamente à pesquisa e à eliminação da enfermidade. E também essa inusual combinação foi depois mantida na psicanálise. Tá vendo que interessante? É isso que é um ponto muito importante. E lá atrás, lá onde aconteceu o trauma, né? Onde está esquecido, e depois ir trabalhando isso. Ó. Fazer essa busca, né? Essa pesquisa. Após o presidente Arthur confirmar os resultados de Breuer, em bom número de pacientes, nos primeiros anos da década de 1890, os dois, Breuer e Freud, decidiram fazer uma publicação que contivesse suas experiências e a tentativa de material nelas baseadas. Estudo sobre a histeria em 1895. Essa teoria afirmava que o sintoma histérico surge quando o afeto de um processo psíquico bastante investido, afetivamente afastado da elaboração consciente normal e, assim, encaminhado por uma via errada. Então, ele se converte, no caso da histeria, em inusual inervação somática, conversão, mas com a reanimação da vivência durante a hipnose. Pode ser guiado para outra direção, despachado, aberração. Os autores chamaram seu procedimento de cartaz, purificação, liberação do afeto sufocado.
O método catártico é o precursor direto da psicanálise e nela permanece como um núcleo. Apesar de todos os acréscimos nas experiências e toda modificação na teoria, mas ele não era senão uma nova maneira de influir clinicamente sobre determinadas doenças nervosas e nada indicava que pudesse vir a ser objeto de interesse geral e da mais veemente oposição. 2. Pouco depois da publicação dos estudos sobre a histeria, teve fim a colaboração de Breuer com Freud. O primeiro, que se ocupava propriamente da medicina interna, abandonou o tratamento de doenças nervosas. O segundo empenhou-se em continuar a aperfeiçoar o instrumento que lhe deixara o colega mais velho. As inovações técnicas que introduziu, as descobertas que fez, transformaram o método catártico na psicanálise. O passo mais prenhe da consequência foi sua decisão de renunciar ao auxílio da técnica da hipnose. Fiz isso por dois motivos. Primeiro, porque não eram muitos os pacientes que conseguiam por hipnose, embora tivesse feito um curso com Bernie e Nancy. Segundo, porque estava insatisfeito com o resultado terapêutico da cartaz, baseada na hipnose. Esses resultados eram patentes e surgiam após um breve período de tratamento, mas revelavam-se pouco duradouros e muito dependentes da relação pessoal do paciente com o médico. O abandono da hipnose significou uma ruptura com o método até então desenvolvido e um novo começo. Interessante, tá vendo? Mas a hipnose realizava o serviço de conduzir a lembrança consciente o que for esquecido pelo doente. Era necessário substituí-la por outra técnica. Então ocorreu a Freud a ideia de trocá-la pelo método de associação livre, isto é, requeriu que os doentes abandonassem toda a reflexão consciente e, em tranquila concentração, se entregassem ao curso de seus pensamentos espontâneos ou involuntários, a tatear a superfície de sua consciência. Deviam comunicar ao médico tais pensamentos ainda quando tivessem objeções a eles, como, por exemplo, de que o pensamento era muito agradável, absurdo, impertinente. A escolha da livre associação como meio para pesquisar o material inconsciente esquecido parece tão estranha que não será inútil depender algumas palavras de sua justificação. Freud tinha a expectativa de que a livre associação se revelaria não livre, na realidade, uma vez que após a supressão de todas as intenções, intenção de pensar conscientemente, ficaria claro que os pensamentos eram determinados pelo material inconsciente. Essa expectativa foi justificada pela experiência, seguindo a livre associação, obedecendo à mencionada regra psicanalítica fundamental. Obtínhamos um rico material de coisas que vinham à mente do paciente, que podiam nos levar à pista do que ele havia esquecido, embora esse material não trouxesse o que for esquecido mesmo. Continha claras e numerosas alusões a ele, de forma que o médico podia adivinhar e construir o esquecido com determinadas complementações e interpretações. A associação livre e a arte interpretativa realizavam o mesmo que a hipnotização anteriormente. E aí, alguma coisa para acrescentar? Gostou, não gostou? Não? Então tá bom. Aparentemente, havíamos dificultado e complicado o trabalho para nós mesmos, mas o ganho inestimável era obtermos compreensão de um jogo de forças que no estado hipnótico se ocultava ao observador. Percebemos que o trabalho de descobrir o patogenicamente esquecido precisava lutar contra uma resistência constante e muito intensa. Uhum. Geram manifestações dessas resistências, objeções críticas, com que o paciente procurava excluir da comunicação os pensamentos que lhe ocorriam e contra as quais eram dirigidas a regra psicanalítica fundamental. Foi a partir da consideração dos fenômenos da resistência que nasceu um dos pilares da doutrina psicanalítica das neuroses, a teoria da repressão. Era plausível imaginar que as mesmas forças que então se opunham
para que material patogênico se tornasse consciente, havia se empenhado antes da mesma forma, com sucesso. Preenchia-se então uma lacuna da etiologia dos sintomas neuróticos. As impressões e os impulsos psíquicos para os quais os sintomas estavam servindo de substitutos não foram esquecidos sem qualquer fundamento ou devido a uma incapacidade constitucional para a síntese, como pensava Janet. Ocorreu isso sim que, por influência de outras forças psíquicas, experimentaram uma repressão cujo êxito e indícios era justamente o fato de serem mantidos fora da consciência e excluídos da lembrança. Apenas devido a essa repressão, tornaram-se patologênicos, isto é, por caminhos inusuais adquirindo expressões como sintomas. Era preciso ver o conflito entre dois grupos de tendências psíquicas como motivo da repressão e, assim, como causa de todo adoecimento neurótico. Então, a experiência mostrava um novo e surpreendente fato sobre a natureza das forças do conflito. Via de regra, a repressão partia da personalidade consciente do eu, do paciente, invocando motivos éticos e estéticos. Era atingido por ele um impulso do egoísmo e crueldade geralmente considerados maus, mas, sobretudo, desejos sexuais com frequência das espécies mais cruas e mais proibidas. Os sintomas patológicos eram, portanto, um substituto para a satisfação proibidas, e a doença parecia corresponder a uma imperfeita subjugação de que há de imoral do ser humano. De pensar que isso aqui está na República de Platão, hein? Você vê? Pensar que isso aqui também já está no... Só que já estava na boca de Sócrates, hein? Interessante, hein? O progresso no conhecimento, no cada vez mais claro, o papel imenso que os desejos sexuais têm na vida psíquica e ensejou um estudo mais detido sobre a natureza e o desenvolvimento do instinto sexual. Freud, Três ensaios de uma teoria da sexualidade, 1905. Mas também chegamos a outro resultado, puramente empírico, ao descobrir que as vivências e conflitos dos primeiros anos infantis têm suspeitada importância no desenvolvimento do indivíduo e deixam predisposições indeleáveis para a idade adulta. Assim, viemos a desvendar algo que a ciência até então ignorara, a sexualidade infantil, que desde as mais tenras idades se manifesta em reações físicas e em atitudes psíquicas, para conciliar essa sexualidade infantil, que se chama a sexualidade normal dos adultos e a vida sexual normal dos pervertidos. Foi preciso que o conceito sexual mesmo experimentasse uma retificação e ampliação, que pôde ser justificada pela história do desenvolvimento do instinto sexual. Depois que a hipnose foi substituída pela técnica de associação livre, o procedimento catártico de Breuer transformou-se em psicanálise, que por mais de uma década foi desenvolvida apenas por seu autor, Freud. Durante esse tempo, a psicanálise gradualmente chegou à posse de uma teoria que parecia dar explicação suficiente sobre a gênese, o sentido e o propósito dos sintomas neuróticos, e fornecia um fundamento racional aos esforços médicos para eliminar a doença. Ou, mais uma vez, relacionar os fatores que formam o conteúdo dessa teoria. Eles são a ênfase na vida espiritual, afetividade, na dinâmica psíquica e no fato do mesmo fenômenos psíquicos aparentemente mais obscuros e arbitrários sempre serem determinados e dotados de sentido, a teoria do conflito psíquico e da natureza patogênica da repressão, a concepção dos sintomas patológicos, como satisfações substitutivas, o reconhecimento da importância etiológica da vida sexual, em especial os começos da sexualidade infantil. Caramba, já deu um resumo de tudo trem aqui. No aspecto filosófico, essa teoria tem que adotar a concepção de que o psíquico não coincide com o consciente, e que os processos psíquicos são inconscientes em si, e apenas mediante o funcionamento de órgãos especiais, instâncias e sistemas, são tornados conscientes. Acrescentarei, completando essa enumeração, que entre as atitudes afetivas da infância destacou-se a complicada relação emocional com os pais, o chamado complexo de Édipo, no qual reconhecemos cada vez mais claramente o núcleo de todo o caso de neurose
e que na conduta da analisando perante o médico chamaram a atenção determinados fenômenos de transferência emocional que adquiriram enorme significado tanto na teoria como na técnica. Já nessa configuração, a teoria psicanalítica dos neurósis continha vários elementos que contrariavam as opiniões e inclinações vigentes e podiam suscitar estranheza, aversão e descrença nos observadores. Por exemplo, a posição entre o problema do inconsciente, o reconhecimento de uma sexualidade infantil e a ênfase dada ao fator sexual na vida psíquica em geral. Mas outros se juntariam a esses. 3. Tem alguma coisa? Quer acrescentar alguma coisa? Tá tranquila? Até o momento, não. Perfeito, vai falando aí. Então, vou lendo aqui. 3. Para os mais ou menos compreender como numa garota histérica um desejo sexual proibido pode se transformar num sintoma doloroso, foram necessário fazer intricadas e abrangentes suposições relativas à estrutura e à função do aparelho psíquico. Era evidente a desproporção entre o dispêndio e o resultado. Se realmente existiam as condições postuladas pela psicanálise, elas eram de natureza fundamental e tinham de poder se manifestar igualmente em outros fenômenos histéricos. Mas, sendo correta essa conclusão, a psicanálise deixaria de interessar apenas aos neurologistas. Podiam requerer a atenção de todos que atribuem importância à pesquisa psicológica. Seus resultados não diziam respeito apenas ao âmbito da vida psicopatológica. Eles tampouco podiam ser negligenciados para a compreensão do funcionamento normal. A prova de sua utilidade no esclarecimento da atividade psíquica não patológica chegou bem cedo para a psicanálise, em relação com dois fenômenos: os frequentes atos falhos cotidianos, como esquecimento, lapsos, mudanças involuntárias do local de objeto, etc., e nos sonhos das pessoas sadias e psicamente normais. Os pequenos atos falhos, como o temporário esquecimento de nomes próprios que sabemos, ou lapsos de fala, de escrita e coisas afins, não haverão vistos como merecedores de explicação, ou eram atribuídos ao cansaço. A desatenção. O presente autor demonstrou, com numerosos exemplos, em seu livro Psicopatologia da Vida Cotidiana, de 1901, que tais ocorrências são dotadas de sentido e surgem devido à perturbação de uma intenção consciente por outra intenção, suprimida, muitas vezes inconsciente. Geralmente, basta uma breve reflexão, uma rápida análise para se encontrar a influência perturbadora. Dada a frequência desses atos falhos, dos lapsos de fala, sobretudo, é fácil para qualquer um convencer-se por experiência própria da existência do processo psíquico não consciente, mas que são atuantes e acham a expressão pelo menos como inibições, modificações de outro ato, esses intencionais. Só um minutinho. Bom, vamos lá. Conduzindo-nos mais adiante a análise dos sonhos, que o presente autor apresentou ao público já em 1900, na interpretação dos sonhos. Nela se constatou que o sonho não é construído diferentemente de um sintoma neurótico. Ele pode, como este parecer estranho nesse sentido, mas se o investigarmos mediante uma técnica que pouco se diferencia da livre associação, usada na psicanálise, chegamos, partindo de seu conteúdo manifesto ao sentido oculto, ao pensamento latente do sonho. Tal sentido latente é sempre o desejo que é mostrado como realizado no presente. No entanto, exceto no caso de crianças pequenas ou sob a pressão de necessidades físicas imperiosas, esse desejo secreto não pode jamais ser expresso de forma reconhecível. Ele tem que submeter-se a uma deformação, obra de forças restritivas, censuradoras, que se acham no eu do sonhador. Desse modo, surge o sonho manifesto, como é recordado na vida desperta, deformado, até ficar irreconhecível pelas concessões feitas de censura oníricas, mas podendo ser revelado para análise como expressão de um estado de satisfação ou cumprimento de um desejo, um compromisso entre dois grupos de tendência psíquica que lutam entre si, exatamente como vimos nos sintomas histéricos. A forma de que o sonho é a realização disfarçada de um desejo reprimido
e a que melhor corresponde à natureza do sonho. O estudo do processo que transforma o desejo onírico latente no conteúdo onírico manifesto, o trabalho dos sonhos, nos proporcionou o que melhor sabemos da vida psíquica inconsciente. Ora, o sonho não é um sintoma mórbido, mas uma produção da vida psíquica normal. Os desejos que ele apresenta como realizados são os mesmos que na neurose sucumbem à repressão. Ele deve à possibilidade de seu surgimento a circunstâncias favoráveis do que durante o estado do sono, que paralisa a motilidade do ser humano. A repressão é atenuada, tornando-se censura onírica. Mas, quando a formação do sonho vai além de certos limites, o sonhador lhe põe um fim e acorda assustado. Está provado, assim, que tanto na vida psíquica normal como na patológica existem as mesmas forças e os mesmos processos se desenvolvem entre elas. A partir da interpretação dos sonhos, a psicanálise teve um duplo significado. Era não apenas uma nova terapia, mas uma nova psicologia. Pretendia ser levada em conta não apenas por especialistas em doenças nervosas, mas todos os que lidam com algumas das ciências humanas. Mas a recepção que ela teve no mundo científico não foi cordial. Por cerca de uma década, ninguém se ocupou dos trabalhos de Freud. Por volta de 1907, um grupo de psiquiatras suíços, Glauber Jung, em Zurich, chamou a atenção para a psicanálise e então interrompeu na Alemanha, sobretudo, uma tempestade de indignação que não foi realmente seletiva nos seus métodos e argumentos. Nisso, a psicanálise partilhou o destino de muitas novidades, que após certo lapso de tempo tiveram reconhecimento geral. Entretanto, estava em sua natureza que despertasse uma impulsão particularmente violenta. Ela feria os preconceitos da humanidade civilizada em alguns pontos bastante sensíveis, como que submetia todos os homens à reação analítica ao desvelar o que, por acordo geral, fora reprimido no inconsciente e, desse modo, forçou os contemporâneos a se comportarem como os doentes que o trabalho no tratamento analítico evidenciam, sobretudo, suas resistências. É preciso também admitir que não era fácil convencer-se da correção das teorias psicanalíticas ou obter treinamento no exercício da psicanálise. A hostilidade geral não pôde impedir, no entanto, que no curso da década seguinte a psicanálise se expandisse ininterruptamente em dois sentidos. Ao mapa geográfico, pois o interesse por surgir um número cada vez maior de países, e no campo das ciências humanas, pois encontrava aplicação em números sempre maiores disciplinas. Em 1909, J. Stanley Hall, presidente da Universidade de Clark, em Worcester, Massachusetts, convidou Freud e Jung para ministrar uma série de conferências sobre a psicanálise, que também foram amistosamente recebidas. Desde então, a psicanálise se tornou popular na América, embora, justamente nesse país, muita superficialidade e alguns abusos tenham ligado a seu nome. Já em 1911, Havelock pôde constatar que a análise era exercida e cultivada não apenas na Áustria e na Suíça, mas igualmente nos Estados Unidos, Inglaterra, Índia, Canadá e também Austrália. Nesse período de luta e florescimento inicial, surgiram também as publicações dedicadas exclusivamente à psicanálise. Foram Yahoo, Psicanálise, eu não vou ler esse negócio aqui que está em alemão, Anuário de Pesquisa Psicanalítica e Psicopatologia, Psicopatológica, dirigida por Blower e Freud, editada por Jung, em 1909 a 1914, que foi suspenso com a irrupção da Grande Guerra, Folha Central de Psicanálise, de 1911, dirigida por Albert Stein, e que logo foi substituída pela Internacional, da Boston Revista Internacional da Psicanálise, em 1913, atualmente seu 10º volume, e também em 1912 a Imago, revista fundada por Hank Sanches, voltado para a aplicação da psicanálise às ciências humanas. O grande interesse dos médicos anglo-americanos evidenciou-se em 1913 com a fundação da Psychanalytic Reviews, por White e Jellifer, revista ainda hoje existente. Mais tarde, em 1920, nasceu o International Journal of Psychoanalytics,
revista nacional de psicanálise, destinada especialmente à Inglaterra e dirigida por Ernest Jones, International Psychanalytic Berkeley, editora Psicanálise Internacional, e sua correspondente inglesa International Psychanalytic Press. Apresentam sob o nome da Biblioteca Psicanalítica Internacional uma série contínua de publicações psicanalíticas. Naturalmente, a literatura da psicanálise não se acha apenas nessas leituras periódicas, que são, em sua maioria, patrocinadas por associações psicanalíticas. Eles se encontram disseminadas em inúmeros locais, tanto em publicações científicas como literárias. Entre as revistas do mundo latino, que dão especial atenção à psicanálise, cumpre destacar a revista de psiquiatria, dirigida por H. Delgado em Lima, Peru. Uma diferença essencial entre a segunda década da psicanálise e a primeira foi que o presente autor já não era mais seu único defensor. Olha aí que legal. Um círculo crescente de alunos e seguidores se juntaram em torno dele. O trabalho desses discípulos consistiu primeiramente na difusão das teorias da psicanálise, para depois lhe dar prosseguimento, completá-las e aprofundá-las. No decorrer dos anos, vários deles, como era inevitável, se afastaram, seguiram seus próprios caminhos, ou se tornaram uma oposição que parecia ameaçar continuidade do desenvolvimento da psicanálise. Entre 1911 e 1913, Jung, Zurich e Alfred em Viena, e com suas tentativas de reinterpretação dos fatos psicanalíticos e seus empenhos em desviar-se dos pontos de vista da psicanálise, geraram alguma comoção. Mas logo se verificou que essas secessões não produziam dano duradouros. O sucesso temporário que ele veio se explicava facilmente pelo fato de grande número de pessoas estar dispostas a livrar-se da pressão das exigências psicanalíticas, não importando o caminho que assim lhe fosse aberto. A grande maioria dos colaboradores permaneceu firme e deu prosseguimento ao trabalho conforme as linhas indicadas. Vamos encontrar seus nomes repetidamente na exposição seguinte, bastante breve, dos resultados da psicanálise e seus vários campos de aplicação. 4. A ruidosa rejeição da psicanálise pelos médicos em geral não pôde impedir que seus seguidores a desenvolvessem conforme a intenção original, ou seja, como uma patologia e terapia especial das neuroses, uma tarefa que mesmo hoje em dia não foi totalmente realizada. Os inegáveis sucessos terapêuticos que foram além de tudo que até então se alcançaram, incitavam constantemente a novos esforços e as dificuldades que apareceriam com o aprofundamento na matéria ocasionaram grandes mudanças na técnica analítica e significativas correções nas hipóteses e premissas da teoria. No curso desse desenvolvimento, a técnica da psicanálise se tornou tão definida e delicada como a de qualquer outra especialidade médica. Muitas falhas são cometidas a não ser compreender esse fato, sobretudo na Inglaterra e na América, pois pessoas que adquiriram apenas um conhecimento literário da psicanálise acreditam-se capacitadas a empreender tratamentos analíticos, sem haver recebido treinamento especial. As consequências de tal conduta são nefastas, tanto para a ciência como para os doentes, e contribuem bastante para o descrédito da psicanálise. Por isso, a fundação da primeira policlínica psicanalítica por M. White, em Berlim, em 1920, foi um passo de enorme importância prática. Essa instituição se empenha, por um lado, em se tornar a terapia analítica acessível a ampla camada da população e, por outro, se encarrega de preparar médicos para a profissão de analistas, num curso que envolve a condição do aluno se submeter a uma análise. E entre os conceitos auxiliares que possibilitaram ao médico o domínio do material analítico, há que mencionar o de libido, em primeiro lugar. Libido significa, primeiramente, na psicanálise, a força imaginada como quantitativamente variável e mensurável dos instintos sexuais no sentido ampliado pela teoria psicanalítica, dirigida para o objeto. Olha, uma definiçãozinha legal. Né? Com o estudo subsequente, houve a necessidade de justapor essa libido objetal, uma libido do eu ou narcísica, dirigida para o próprio eu.
E a intenção dessas duas forças permitiu dar conta de um grande número de processos normais e patológicos da vida psíquica. Logo, se fez grande distinção entre as chamadas neurose e transferência e as afecções narcísicas. As primeiras, histerias e neuroses obsessivas, sendo propriamente os objetos da terapia analítica, enquanto as outras, as neuroses narcísicas, permitem investigação com auxílio da análise, mas apresentam dificuldades fundamentais na influência terapêutica. É certo que a teoria psicanalítica da libido não se acha absolutamente concluída e que sua relação com a teoria geral dos instintos não está esclarecida. A psicanálise é uma ciência jovem, em tudo incompleta, em acelerado desenvolvimento. Mas nesse ponto cabe assinalar como equivocada a objeção do pansexualismo que frequentemente se faz a ela. Conforme essa objeção, a teoria psicanalítica não conhece outras forças psicoespirituais, senão as puramente sexuais, e assim fazendo, explora preconceitos populares ao trilhar sexual, não no sentido analítico, e sim vulgar. A concepção psicanalítica teria de contar entre as afecções narcísicas também os transtornos que na psiquiatria são denominados psicose funcionais. Estava fora de dúvida que a neurose e a psicose não eram separadas por uma fronteira nítida da mesma força que saúde e neurose. E era natural recorrer para explicar os enigmáticos fenômenos psicóticos ao conhecimento obtido nos estudos das neuroses, até então igualmente penetráveis. O presente autor, em seu período de isolamento, já havia tornado parcialmente compreensível um caso de paranoia mediante a investigação psicanalítica e evidenciaram essa inequívoca psicose, mesmo conteúdos complexos, e um jogo de forças semelhantes à das simples neuroses, em bom número de psicose, e Brower acompanhou os indícios que chamava de mecanismos freudianos. E C.G. Jung conquistou enorme prestígio como analista quando, em 1907, explicou os mais estranhos sintomas dos estágios finais da dementia praecox, a partir das histórias individuais dos pacientes. O abrangente estudo de Brawler sobre esquizofrenia de 1911 demonstrou provavelmente de forma definitiva a legitimidade dos pontos de vista psicanalítico para a compreensão das psicoses. Desse modo, a psiquiatria se tornou o campo imediato da aplicação da psicanálise, e assim permaneceu desde então. Os pesquisadores que mais contribuíram para o aprofundado conhecimento na lista das neuroses, como Karl Abraham, em Berlim, e Sandor Ferenczi, em Budapeste, para mencionar apenas os mais notáveis. Destacaram-se também na elucidação analítica das psicoses. Insinua-se cada vez mais, não obstante, a oposição dos psiquiatras à convicção da unidade e íntima relação de todos os transtornos que se apresentam como um fenômeno neurótico ou psicótico. Começa-se a compreender, principalmente na América, talvez, que o estudo psicanalítico das neuroses pode ser a única preparação para o entendimento das psicoses, que a psicanálise deve possibilitar uma psiquiatria científica no futuro que não mais se contente em descrever estranhos casos clínicos, evoluções incompreensíveis e acompanhar a influência de grosseiros traumas anatômicos e tóxicos sobre um aparelho psíquico inacessível a nosso conhecimento. Bom, hoje a gente fica por aqui, porque faltam só mais 7 páginas, tá bom? Tem alguma coisa para acrescentar? Não só dizer que eu acho que esse texto teria sido um dos mais interessantes para a gente começar o grupo. Ele traz muitas informações sobre todo esse processo, todo esse trilhar da psicanálise, e ele faz muitas reflexões importantes que a gente começou sobre investigar mais a fundo, e realmente se aprofundando dentro do processo de análise. E é um texto que eu venho gostando bastante. Acho que a gente vai tirar muita coisa dele ainda.
Com certeza. Por isso que é um resumo, né? Ele conseguiu resumir bem todos esses anos de estudos, né, e tudo mais. Nós começamos com as 5 lições de psicanálise, né? Também é um texto bem interessante, mas realmente eu acho esse texto aqui mais interessante ainda, né? Ele é mais fundamental. Bom, então eu vou parar a gravação aqui, um minutinho.